microfone está sobrando agora aqui. Pastor Elias, a gente tem que fazer a oração por hoje. Graças a Deus. Amados a paz do Senhor, a alegria do Senhor é. Se soubesse que tinha que azul, não tem para junto. Estende as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, queremos abençoar a vida do teu servo. Usa como instrumento nas tuas mãos, através da tua palavra. Pai, traz aquilo que ele estudou, aquilo que ele leu da tua palavra, Senhor, que ele possa, Senhor, ministrar conforme o Senhor falou ao coração dele para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É um privilégio para mim poder ministrar a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela sua rica misericórdia, ao pastor Luiz pela oportunidade, confiança também. E como foi dito aqui pela pastora Eliane, a gente vai estar hoje meditando, aprendendo, conhecendo, né, a epístola do Tiago, né, conhecido como as cartas de Tiago. Glória a Deus. Acho que vai aparecer aqui no telão, não sei se vai ser melhor para todo mundo acompanhar a versão, né? O Adriano já me preparou aqui o microfone, agradeço ao Adriano. Ele fala que o microfone é necessidade, mas a gente vai aprendendo. Glória a Deus, essa é uma noite, como nosso irmão Oração falou, uma noite de renovação. É uma noite de fortalecer as nossas fé, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o Filho de Deus, os sinais estão aí. Nós precisamos a cada dia acordar e viver realmente para Cristo a cada dia. Essa semana foi uma semana difícil para mim. Uma vizinha pegou fogo na casa dela, os 2 filhos dela morreram queimados. A vizinhança inteira tentou socorrer aquelas crianças e não deu, irmãos. Então, se você acordou hoje, se você tem a oportunidade hoje de adorar a Deus, adore. Glória a Deus. Aquelas pessoas talvez acordou no meio do fogo e já não está mais aqui. Você tem a oportunidade de adorar a Deus, de louvar a Deus. Você está aqui hoje com vida. Você passou pelo Covid, você passou por tantas proteções nesse mundo. E você está aqui hoje para glorificar e exaltar o nome dele. Amém, meus irmãos? Vamos estar iniciando aqui. Antes de eu iniciar a leitura, fiz um estudo breve sobre esse Tiago. E na Bíblia existem 4 personagens com o nome de Tiago. Porque a gente sempre ouviu falar Pedro, Tiago e João. Então a gente acha que este Tiago que está escrevendo a carta para essa igreja é o mesmo Tiago que estava com Jesus. Mas não é. Esse Tiago que está aqui vendo as cartas para a igreja de Jerusalém, para os 12 filhos, é nada mais nada menos do que o irmão de Jesus, aquele que cresceu com ele, aquele que viu os feitos de Jesus. E a Bíblia fala que em João 8, 7, os seus irmãos ainda não criam. Olha só, ele está escrevendo agora uma carta para a igreja, coisa que lá atrás ele não acreditava. Mesmo sabendo que Jesus era a promessa, mesmo sabendo que Jesus era o Messias, eles ainda não criam. Quando aconteceu em Coríntios 15, versículo 7, que Jesus ressuscitou e apareceu para Tiago, a vida dele mudou. E isso eu tenho como ensinamento o quê? Tem muitos cristãos que vai ser como Tomé, vai ter que ver para crer. Mas Jesus falou assim: bem-aventurado aqueles que não viu e nem ouviram e creram, porque deles é o reino do céu. Eu quero falar uma coisa para você nessa noite: o reino do céu é seu. O reino do céu é seu porque você está crendo, você está aqui nessa noite crendo num Deus que te salvou do pecado, que te remiu do pecado, que te mostrou que Ele te ama. E eu quero iniciar agora essa leitura no primeiro versículo de Tiago, que pode colocar aqui, Adriano? Tiago 1, primeiro versículo. Eu poderia falar em dois ele está tratando sobre recepção de pessoas. Ele bate um pouco na igreja, porque ele fala assim: como é que vocês colocam as pessoas que têm trajes bonitos, anel de ouro nos dedos, colocam na frente, parece que as pessoas são bem tratadas, e os pobres vocês colocam lá no fundo, se não tem lugar, pede até para ele sentar no chão. Então ele dá uma martelada, porque ele fala que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ele trata todo mundo por igual, tanto o rico como o pobre. É tanto que ele fala, numa das cartas, que aos pobres foi dado mais fé para resistir, coisa que o rico às vezes ele não tem.
Tudo ele pode resolver com dinheiro, nem tudo pode resolver com dinheiro. Nem tudo. Tem pessoas que acham que a vida dela vai melhorar se ela ficar bem sucedida na vida. Eu vejo um monte de gente com depressão, se matando e achando uma vida que não vale. O que adianta? Então, no versículo 3 também, eu não vou estar falando, porque aqui está falando também sobre o tratado com a língua. Eu também não vou ficar ministrando aqui sobre a língua. Nós todos sabemos que a língua, no 3, é um membro menor do nosso corpo, mas é um membro que pode muito bem fazer muitas coisas más. Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Provérbios também diz que há palavras de vida e há palavras de morte. Então nós devemos ter um cuidado com o que a gente fala dentro da nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para as pessoas aí fora. Porque a palavra ela tem um peso, a palavra ela tem poder. Então precisamos vigiar nisso. Mas eu não me acho com tanta sabedoria para pregar no versículo 3. O 4 vai falar sobre resistir às paixões da carne. E ele nos alerta que as paixões da carne, nada mais e nada menos que vem de nós mesmos, das concupiscências da carne, dos desejos. Eu também não vou querer entrar aqui, mas um ponto que me chamou a atenção é que ele fala assim, para quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque no mundo tem inveja, concupiscências da carne, matanças. Ele fala, tudo isso eles pedem e não vão receber. Não vão, porque não tem uma vida íntegra com Deus. Para a gente receber as nossas orações ao Senhor, nós precisamos ter um caráter de cristão. Nós precisamos realmente ser cristão, para quando nós orarmos e pedirmos, o Senhor atender. Porque a promessa dele está escrito lá, que tudo que pedires no meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. E isso foi o que Jesus falou para nós. Nós temos que crer nisso. No 5 depois eu vou voltar aqui, mas o meu foco mesmo foi na primeira carta, no versículo 1, que vai falar assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Prossegue. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Se alguém que tem mente dividida é instável, e em tudo que faz. Só até o 8 só. Aqui me chamou a atenção pelo fato de Tiago falar assim: alegrai-vos nas tentações e nas provações. E é muito fácil a gente falar, o duro é quando a gente está passando. O duro é quando você está vivendo um momento de aflição, um momento de prova, um momento que você se sente mais fraco. Só que eu quero te lembrar o que o apóstolo Paulo falou: quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Aleluia. Porque no meio da tentação é aonde vai ser forjado a sua fé. Das provações, como é que você vai falar que existe um Deus que cura se você nunca ficou doente? Como é que você vai falar que Deus é provedor, Deus direito, se você nunca passou necessidade? Como é que você vai falar que Deus livra se você nunca passou por algum perigo na sua vida, na sua saúde? Então, ele está falando o quê? Que neste momento é momento de você ter intimidade com Deus. É momento de você abrir seu coração. É momento de você buscar, através da fé, essa intimidade com Deus. Porque nessa hora vai ser dada uma alegria grande. Sabe por quê? Porque você vai saber que existe um Deus que cuida de você. Um Deus que pode te curar, pode
pode te libertar, pode prover da sua vida aquilo que você tanto espera, aquilo que você nem imagina às vezes. É no meio das provações. Todos nós temos que passar. Jesus ele foi bem sincero quando ele falou assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia. Esse ânimo que nós cristãos nesses últimos tempos temos que buscar viver, temos que buscar, mesmo que não está acontecendo, vamos se sentir em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a certeza daquelas que vai acontecer. Talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã, mas você está crendo que a sua vida está nas mãos de Deus. Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos seus filhos. Você está nas mãos de Deus. Não tem confiança melhor do que essa, de você saber que Ele conhece até seu coração. Salmo 139, aquele que sonda e esquadrinha o coração. Ele sabe das suas preocupações. Ele sabe quando você está lá, contando suas dívidas, preocupado, sem saber como você vai fazer para sair daquela situação. Ele sabe. Ele sabe quando você está no momento de doença, que você fala assim: Senhor, agora os médicos falam que não tem jeito, eu não consigo mais, os médicos falam que não tem cura. Quem fala que não tem cura? O médico. O Deus que você serve é o Deus do impossível. Nada é impossível para Ele. E Ele está deixando essa situação acontecer na sua vida. O Espírito Santo colocava isso para mim. E talvez seja para você. Você está passando isso na sua vida para você ter intimidade comigo, Deus falava. Para você ter mais fé, porque você está fraco na fé. Você precisa crer que eu sou Deus e tudo posso. Então, meu irmão, se você entrou aqui nessa noite, foi para Deus fortalecer a sua fé, porque essa palavra é para mim e para você. O Espírito Santo tocava no meu coração de eu acreditar mais, não só de falar, mas sim de ter a certeza de que Deus todos os dias está na minha vida, todos os dias Deus está cuidando de mim. Olha só esse ponto aqui no versículo 3, a prova da fé. Ele está falando da prova da fé. Primeiramente devemos identificar quais são essas provações, para não sofrer consequências. Por quê? Irmãos, vamos ser sinceros. Não é só palavra doce que a gente tem que pregar, nós temos que pregar a verdade. Eu quero ser fiel à palavra. Tem provações que é por mais escolhas. Tem provações que é porque a gente não obedece. Tem provações que é porque não era para você fazer e você fez. E aí você está agora no meio de uma provação que não foi Deus que te colocou. Não foi Deus que escolheu isso para você. Deus não está te castigando. Foi uma decisão sua. Você precisa se arrepender. Você precisa se humilhar perante Deus. Pedir para que Ele te ajude você a sair dessa situação. Dessa escolha má que você teve. Porque nem tudo, irmãos, nem tudo foi Deus. Deus, Ele permite a gente passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele passa com a gente. Ele permite aqueles três jovens entrar no fogo, mas Ele entrou no fogo com eles. Ele permitiu Daniel entrar na boca do leão, mas Ele entrou para fechar a boca do leão. Isso é provação. Quando você está na provação com Deus, você pode ter certeza que Ele é fiel. Glória. Que Ele é fiel com você. Não temas, eu sou contigo. Essa é a palavra do Senhor. Ele é contigo. Não precisa temer. Agora, quando a gente passa por provações, que é má obediência, que é quando a gente erra nas escolhas e não obedece a palavra de Deus, irmãos, é duro. É duro. E tem muitos cristãos hoje caindo nisso. E prova. E prova por quê? Porque não soube ser vigilante. A palavra do Senhor fala: vigiai e orai. A tentação está aí no mundo. As atrações estão aí no mundo. E se a gente não se alimentar da palavra, a gente não vai vencer as provas que tem no mundo. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Quando o diabo falou assim: tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, Deuteronômio 8, nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí conhecia muito bem Deus que mandava maná do céu para alimentar aquele povo. Depois Satanás acha que ele vai desistir? Ele não vai desistir. Ele vai te tentar, ele vai querer que você desista. Como foi cantado aqui, o inimigo luta, faz embaraço para você desistir da sua fé. Ele quer que você não acredite que Deus está com você. E ele fala para Jesus assim, ele leva no pico mais alto, porque ele conhece a palavra. Ele vai só no Salmo 91:6. Se joga daqui porque está escrito: aos seus anjos ele dará a ordem do respeito para te guardar e não tropeçar em uma pedra.
Mas Jesus também falou uma palavra de Deus, mas não tentará o Senhor seu Deus. Aleluia. Então não se jogue na prova. Quando o pecado vier para você fazer, você fala assim: eu não vou tentar a Deus, eu não vou me contaminar, isso não é de Deus, isso eu não posso falar, isso eu não posso fazer, para não cair, irmãos, nessa prova. Agora eu quero falar para você que tem sido um cristão fiel, um cristão que vem os domingos na igreja receber a palavra, que está orando, que está chorando aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo socorro. Salmo 121, o próprio salmista declara: de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O teu socorro, meu irmão, vai vir do céu, vai vir de Deus, porque Ele é o provedor, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que tudo pode. Essa provação que você está passando tem um dia determinado, tem a hora determinada, mas você precisa ser persistente, porque quando o professor ele dá uma prova, ele fica te observando, para saber se você está preparado. Quando você vai tirar a carta, você tem a teoria, e nós temos a teoria aqui, ó, de homens e mulheres que passaram por provações, por lutas, mas eles venceram. Agora falta a prática, meu irmão, falta a gente dirigir esse carro, falta a gente dirigir a nossa vida com a firmeza, com a certeza de que nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Você precisa sentir isso no seu coração bater, porque muitas das vezes vai vir as tempestades, vai vir os ventos fortes, mas quem estiver na rocha, Jesus falou, a casa não vai ser abalada, a casa não vai se desmoronar, porque Ele garante que quem está na rocha não vai ter como a casa cair. Aleluia. Jesus é a rocha. Você precisa estar firmado nele. Aí no ponto, mesmo no versículo 3, fala assim: sabendo que a prova da fé, como eu falei agora, opera a paciência. E aí está um ponto que eu falo sempre para o pastor, eu falo: meu Deus, é uma coisa que primeiro deu uns tapas na minha cara assim: paciência. Pensa num cara ansioso e impaciente. Eu não sei se você é assim, mas eu ia falar assim: pai, fala que você não pode ter fome. A gente tem que pregar o que a gente vive. Não adianta eu ser uma coisa dentro de casa e ser outra aqui dentro da igreja. Não adianta. A sua esposa, ela conhece você, todo mundo conhece você, mas Deus conhece você mais ainda. Ele sabe muito bem quando você está impaciente. Ele sabe muito bem quando você não está muito confiante, quando você está meio para lá, meio para cá. E é difícil Deus agir assim, porque você precisa confiar, esperar no Senhor com paciência. Isso é difícil. Quantos homens aqui na Bíblia, relatando as histórias dele, Davi para se tornar rei, foram 17 anos. José para se tornar governador, passou como escravo, apanhou, sofreu para poder ser governador. Se tem uma bênção prometida na sua vida, você vai ter que ter paciência. Vai. Se tem uma promessa na sua vida, você vai ter que permanecer na fé e esperar com paciência. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Ele não é. Nós não somos filhos de homem para que ninguém ele se arrependa. Deus é fiel. Se Deus prometeu para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas é preciso paciência. Ela produz a fé também. No meio das circunstâncias que a gente passa, quando nós temos a fé, a gente consegue suportar. Quando a gente tem paciência, mais ainda, porque vai gerar perseverança. Sabe, aquilo que Deus te prometeu, você está tendo paciência, você está perseverando. Você está perseverando. Deus falou. Deus falou, Deus falou. Eu não vou arredar o pé, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, porque quem me prometeu foi Deus. E é paciência, irmão. Você tem um sonho, continua nos caminhos de Deus. Você tem projetos que está parado. Talvez esse ano você queria ter a sua casa, seu carro, queria ter concluído o seu estudo, queria ter um milagre, uma bênção. Paciência. Paciência, porque Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu. Se não existe um Deus, você poderia ficar desesperado, mas existe um Deus. Já foi provado. Você já provou e você sabe. Mas é necessário você trabalhar agora a sua paciência e esperar. Eu estou 10 anos tentando terminar minha casa. Você acha que quantas vezes eu não passei e orei e falava: Senhor,
passar. Você vai passar. E você continuar firme. Porque aí você vai alcançar. Aí você vai alcançar aquilo que Deus prometeu para você. Aí você vai alcançar as suas bênçãos. Glória a Deus. No outro ponto, que agora eu quero pegar no versículo 5, Adriano. Se puder colocar. Capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa sabedoria aqui, pelo que eu entendi, ela não é sabedoria acadêmica, tá? Ela não é a sabedoria da ciência, ela não é a sabedoria de fora, ela é a sabedoria divina. Aleluia. De você entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você? Você já perguntou? Deus, o que você quer? Você quer me usar no meu bairro? Você quer me usar no trabalho? Você quer que eu seja uma pessoa que trabalha na igreja, que faz acontecer? Eu vejo pessoas que se dedicam muito na igreja, isso aqui é louvável. O Senhor vê o seu esforço, tudo que você faz no reino de Deus, você pode ter certeza que você vai ser abençoado aqui e lá. Pois as obras de Deus ele nos entrega os dons. Deus ele nos entrega talentos para que a gente possa trabalhar no reino dele. Mas às vezes a gente está tão bitolado com as coisas da vida que a gente esquece de saber qual que é a vontade de Deus. E Deus está falando, você não pediu para mim qual que é a vontade. Ore, mas ore com fé, porque na frente vai falar assim, que se o homem que pede sem fé, não espere que vai receber nada. Não espere porque não vai receber. Uma onda que é levada pelo vento de um lado e para o outro. É necessário você acreditar que Deus ele vai responder. Deus responde, irmão. Deus responde. Você acredita? Eu não me acho um pregador bom. Mas uma vez eu falei assim, Senhor, se o Senhor vai me usar mesmo na palavra, se o Senhor tem mesmo que me usar, eu quero que o Senhor confirma para mim. Eu falei olhando para o céu, isso era meia-noite, uma quinta-feira. Eu até estava estudando na Armênia. Na sexta-feira eu vi a resposta dentro de um trem, por uma mulher que nunca me viu na minha vida. E ela falou diretamente em mim. E ela falou assim, jovem, você é alguma coisa? E eu quis meio provar o profeta. Eu falei, como assim, moça? Eu sou um estudante, um trabalhador. O que você quer saber o que eu sou? Porque o Espírito Santo de Deus colocou para uma pessoa com uma pergunta para me responder. Aí eu percebi que Deus queria me responder. Eu falei, moça, eu quero saber quando é que Deus vai me usar, e se quando eu abrir a boca, Deus me usa. Ela falou assim, cabe você, sabe? Cabe você obedecer. Porque o Senhor vai te usar no momento oportuno, no momento certo. Você só precisa meditar na palavra. Aleluia. Continuar sendo fiel a Ele, que Ele vai te capacitar. Então eu quero dizer uma coisa para você. Pergunte para Deus o que Deus quer. Pergunte, porque às vezes você está tão bitolado com os problemas da sua vida, com os problemas do trabalho, e você não perguntou para Deus qual é a vontade que Ele quer. O que Ele quer com essa situação? O que Ele quer com essa prova? Senhor, eu estou passando por esse vale, mas qual que é a aprendizagem? De eu ser mais humilde? De eu pensar mais no próximo, na necessidade do próximo? Porque Tiago também bate muito na tecla de que fé sem obras ela é morta. Ela é morta. Não adianta você falar, Senhor, prepara a comida para aquele homem pobre, prepara uma blusa, você está cheio de blusa dentro do guarda-roupa orfando, e não dá para o cidadão que está na rua. Não compra uma comida, às vezes você tem dinheiro, tem um cartão, alguém chega, moço, pode me pagar o lanche? Você fala que não tem, você tem condição de pagar o lanche. Irmãos, não ter fé, mas fé com obras. Aleluia. Fé com obras vivas. Se você tem fé em Jesus, começa a pregar. Como é que você quer que Jesus cura você? Você só quer que Jesus cura você? Você só quer que Jesus faça milagres na sua vida? Começa a pregar esse Jesus. Isso é uma questão de fé também. Você falar para o seu vizinho. Olha só o mundo como é que está. O mundo está precisando de Jesus. O mundo está precisando conhecer o Criador. Para que tudo isso venha se cumprir. Porque a palavra do Senhor fala que o Evangelho tem que ser pregado pelos quatro cantos da terra. Para que o Cordeiro Santo venha. E ele virá, como a pastora Eliane falou, na nuvem de glória. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Para encerrar, eu quero ir para o 5. Porque o tempo é corrido. Eu vou querer ler o 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar o nome dele.
Eu quero encerrar essa mensagem assim, ó. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produz a preciosa colheita e como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Pode passar adiante. Sejam também pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Glória a Deus. Não é tempo de julgar, não é tempo de falar coisas que não devem. Já falou tudo isso na igreja. Não é tempo de fazer exceção de pessoas. Todos nós somos iguais. Todos nós vamos passar pelo juízo final. Ninguém escapará. Ricos e pobres, nações, ninguém vai escapar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma esperança. Aqueles que têm o Criador sabem que Ele te escolheu, Ele te comprou, Ele te lavou, Ele te remiu. E agora você precisa ter o quê? A paciência na vida dele. Aleluia. A paciência de que tudo isso vai passar. Todas essas provações vão acabar. Lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá dores, porque tudo isso a gente já está passando aqui e a gente vai vencer porque nós estamos com o Cordeiro Santo, com aquele que venceu a morte, com aquele que multiplicou o pão, com aquele que entrou no fogo, com aquele que, como eu disse aqui, aquele que faz grandes coisas. Paciência, meu irmão. Não carregue o pé, não desista da sua fé. Tem muitos cristãos que estão desistindo da fé aqui, porque estão passando por provas e não estão mais acreditando em Deus. Tem muitos que estão largando porque você não aguenta mais. E o Cordeiro já está vindo. Não é hora de desistir, igreja. É hora de clamar, é hora de firmar os pés e falar assim: eu creio nesse Deus que tudo pode. Se Ele não fazer aqui, Ele vai fazer lá, porque lá é o descanso, lá é o gozo. Aqui todo mundo vai passar por provações, todo mundo vai passar. O Evangelho não é só doce, não é uma chupeta, não. É de renúncia, é de choro, é de lágrima, mas haverá vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Haverá vitória para aqueles que têm paciência em suportar as provações, para receber a coroa da vida eterna. Então, nessa noite, meus irmãos, o que eu quero deixar para você, que Deus me tocou no meu coração. Eu fui e vi várias vezes, mas o que Deus tocar mais no meu coração é a paciência e é a fé. Tudo isso que eu quis falar aqui é só para resumir isso. Fé, paciência. Deus é contigo. Deus te ama e Ele não vai te abandonar. Deus, Ele cuida de você, da sua casa, da sua família. Confia nele. Tenha paciência. Essa situação, Ele não será no controle. Eu quero agradecer a minha oportunidade e fazer uma oração. Eu gostaria que você se levantasse. Glória a Deus.